Meninos, vamos então ver aqui um pouco sobre inequações irracionais, que são inequações que vocês têm aqui mais algumas dúvidas. Para isto, eu pensei aqui considerar os 4 exemplos muito simples de fazer cálculos, muito simples de terminar, porque se vocês entenderem bem o porquê de se fazer da forma destes 4 exemplos, vocês conseguem generalizar para casos mais complicados. Portanto, os casos mais simples são estes em que eu tenho maior ou menor que um número positivo. Portanto, vamos aqui fazer distinção entre ser maior ou menor que um número positivo ou que um número negativo. E se vocês entenderem bem isto, eu penso que conseguem depois fazer a tal generalização que eu falava há pouco. Portanto, neste caso, maior que 3. Nós temos que fazer sempre o cálculo do domínio, ou seja, x menos 2 maior ou igual que 0, e x menos 2 maior que 9. Ou seja, colocar ambos os membros ao quadrado. Muito bem, então, passando daqui, ficamos com x maior ou igual que 2 e x maior que 11. Muito bem, não esquecer que esta condição representa o nosso domínio, que é determinado na maioria dos casos. Ficamos então com x maior que 2, maior ou igual que 2, e x maior que 11. Portanto, a nossa solução será de 11 a mais infinito. Muito bem. Vamos ver o caso de ser menor. No caso de ser menor, pensa-se exatamente da mesma forma. O domínio também. E x menos 2 menor que 9. Faz tal e qual da mesma forma, só que agora invertemos o sinal. Portanto, x maior ou igual que 2 e x menor que 11. Portanto, é fazer a interseção destes dois conjuntos, de 2 a mais infinito e de menos infinito a 11. Portanto, a interseção será de 2 a 11. Embora estes sejam os casos que envolvam mais cálculos, vocês têm mais dificuldade em entender aqui estes dois casos, em que o segundo membro é negativo. E vamos só pensar, porque isto é uma questão lógica. Então, raiz quadrada de x menos 2 maior que menos 3. Ora, uma raiz quadrada dá sempre um resultado que é zero ou positivo. Não temos nenhuma raiz quadrada que não seja desta forma. Portanto, é sempre maior que menos 3. Portanto, se eu estou a dizer que é sempre maior ou igual que zero, não é? Se eu estou aqui a dizer maior que menos 3, são sempre maiores que menos 3. Portanto, nós chamamos a isto uma condição universal. Condição universal. Claro que é no domínio da função, porque temos sempre de atender ao domínio. Ou seja, a única condição que nós vamos ver é x menos 2 maior que 0. Maior ou igual que 0. Ou seja, x maior ou igual que 2. Neste caso, a solução será de 2 a mais infinito. Muito bem. Vou realçar aqui que não vão colocar os membros ao quadrado, nem pensar. Isto é sempre, sempre, sempre só ver o domínio. E porquê? Se vocês pensassem em colocar aqui ambos os membros ao quadrado, vocês iam ficar com x menos 2 maior que 9. Iriam estar a perder soluções. Todas aquelas que são de 0 até 9 iriam ser perdidas. E nós não queremos isso. Queremos todas as possíveis. Portanto, todas as possíveis são, precisamente, qualquer x que eu possa aqui colocar que não faça com que a raiz fique negativa. Todas essas funcionam. Porque isto é uma condição universal. Portanto, não temos de fazer mais nada. Já aqui, nós temos uma raiz menor que menos 3. Ora, já sabemos que a raiz nunca pode ser menor que 0, muito menos menor que menos 3, menor que menos 10, menor do que menos eu queira. Portanto, isto é uma condição impossível. E se é uma condição impossível, vocês perguntam, professor, então o que é que fazemos? Nada. A solução é o vazio. Ou então, chavetas sem nada escrito lá dentro. Não fazemos absolutamente mais nada. Porque isto é impossível. Se é impossível, não há soluções. Não há soluções. Não vou à procura de uma coisa que não existe. Correto? Muito bem. Então, se entenderam bem estes 4 exemplos, vocês vão entender perfeitamente aquilo que vamos aqui pensar a seguir, que é ter uma inequação em que eu
simplesmente não sei se o segundo termo é positivo ou negativo. Mas se eu não sei, qual é a hipótese que vou ter que considerar? As duas. Precisamente as duas. Então o que é que eu vou escrever? Vou escrever aqui o caso em que x menos 1 é maior do que 0. E o caso em que x menos 1 é menor do que 0. Então, e quando for igual? Ora, quando for igual, vou ter uma raiz maior que 0. Portanto, raiz maior que 0, vamos colocar aqui, não é? Muito bem. Já explico melhor porque é que colocamos aqui o igual deste lado e não colocamos aqui. Vocês vão entender facilmente. Vamos partir então para a ação. X menos 1 maior ou igual que 0. Significa que isto aqui é maior ou igual que 0. Portanto, vamos estar a cair precisamente neste caso, não é? Ou seja, o que é que temos de fazer? Temos de fazer o domínio. Primeiro vou colocar aqui este caso, então. Estou nesta condição. E agora faço o domínio. X mais 1 maior ou igual que 0. E o quadrado. Ou seja, x mais 1 maior que x menos 1 ao quadrado. Muito bem, então vamos resolver. X maior ou igual que 1 e x maior ou igual que menos 1 e x mais 1 maior que x quadrado menos 2x mais 1. Muito bem. Ora, x maior que 1 maior ou igual que 1 e x maior ou igual que menos 1, ficamos com x maior ou igual que 1. E vou escrever aqui x quadrado menos 3x menor que 0. Ora, como é que fazemos esta inequação? Temos que determinar os zeros, portanto, x quadrado menos 3x igual a 0. Quando x for igual a 0, o x igual a 3. Portanto, a concavidade da parábola é voltada para cima, porque o coeficiente aqui de x quadrado é positivo. Ficamos aqui com o 0, aqui com o 3. Queremos quando é que é menor que 0? Quando é que é menor que 0? Quando está entre 0 e 3. Correto? Portanto, ficamos com x maior ou igual que 1 e o x maior que 0 e o x menor que 3, não é? Portanto, se eu pensar aqui nestas interseções, como é que vamos ficar? Vamos ficar com maior ou igual que 1 e maior que 0 e menor que 3. Portanto, se intersetar isto tudo, ficamos entre 0 e 3. Portanto, aqui a solução será entre 0 e 3. Muito bem. Mas agora falta-nos ver este caso. X menos 1 menor que 0. Ora, se isto for menor do que 0, nós estamos perante uma condição que é universal. Muito bem. Então, se é universal, colocamos apenas o domínio, ou seja, x mais 1 maior ou igual que 0. Mais nada. X menor que 1 e x maior ou igual que menos 1. Portanto, se eu pensar aqui o que dará este intervalo, coloco para aqui, não é? E a solução será de menos 1 a 1 aberto. Muito bem. Então, agora, se isto é a minha solução 1 e isto é a minha solução 2, a minha solução final será a união destas duas. Portanto, a união destas duas dará de 0 a 3 e de menos 1 a 1. Portanto, a união disto tudo será de menos 1 a 3. Menos 1 a 3. Isto é a solução final, então, da nossa inequação. Vamos ao caso seguinte. O caso em que eu tenho menor em vez de maior. Ora, se eu tenho menor, estarei nesta situação ou nesta. Portanto, se o x mais 1 for menor que... Desculpem. Se o x menos 1 for negativo,
não é? Ou 0. Então, eu tenho uma condição impossível. Uma condição impossível e, portanto, a solução é o vazio. Nem vale a pena considerar esta hipótese. Se o x mais 1, e eu dar-lhe, o x menos 1 for maior que 0, então nós estamos perante esta condição. Vamos calcular o domínio. Esta condição, maior que 0, desculpem, maior que 0 e x mais 1 maior ou igual que 0 e x mais 1 menor que x quadrado menos 2x mais 1. Portanto, ficamos com x maior que 1 e x maior ou igual que menos 1 e x quadrado menos 3x maior que 0. Estas duas ficam x maior que 1 e agora queremos olhar novamente aqui para a nossa parábola, mas já fiz aqui os cálculos, portanto, onde é que é maior que 0? Antes do 0 e depois do 3. Portanto, x menor que 0 ou x maior que 3. Vamos ver então aqui como é que fica. X menor que 0 ou x maior que 3 dá isto, não é? E agora queremos que o x seja maior que 1. Portanto, a interseção dará de 3 a mais infinito, exatamente. Portanto, a solução será de 3 a mais infinito. Meninos, isto é simples, basta considerarem caso a caso, não é? E acho que se torna simples se vocês se lembrarem então destes casos aqui particulares. Claro que eles são casos particulares, não são a regra para o geral, mas a regra geral é a partir destes exemplos. Portanto, para vocês é mais simples ter números concretos em que pensar, certo? De qualquer forma, alguma dúvida, avisem-me, sim? Bom trabalho!